Juan capítulo 19 y Mateo capítulo 27. Lucas capítulo 23, Lucas 19, Juan 19, perdón, y Mateo capítulo 27. Eso me funciona. A ver. Lo que compartía antes Marcos sobre esta historia del pozo, ¿no? Es muy interesante porque me alegra mucho cuando una iglesia está involucrada en misiones. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Creo plenamente en eso porque nosotros somos frutos, nosotros todos somos frutos de la misión de alguien, ¿no? Como decía ahí, las iglesias de repente fueron los primeros misioneros en España u otros. Aquí calma, voy a un, ¿no? Estoy apenas haciendo otra cosa. Y cuando se habla que unos bajan el pozo y otros mantienen la cuerda con sus manos sangrando ahí, muchos pensaron por siglos de que uno era más importante que el otro. ¿No es así? No, el que baja el pozo tiene más importancia, porque está abajo del pozo, al final de cuentas. Pero nadie se da cuenta de que al otro lado, aquí, hay gente sangrando las manos también. Y los dos tienen la misma importancia. Absolutamente, los dos tienen la misma importancia. Yo me alegro que nuestra iglesia tiene... varias semanas hemos hablado con ellos y hemos orado sobre misiones. Y no se puede pensar, y Marco también leyó el texto que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Si paramos para pensar un poco, esto no está en esos textos que yo cité, pero apenas como una intro sobre misiones, se paramos para pensar, y no voy a hacer esto por seguridad vuestra y mía también. Los pies no son el elemento más hermoso de nuestro cuerpo, ¿no? Si pidiésemos para mostrar a cada uno sus pies, misericordia, ¿no? O miseriluya sería, ¿no? Que es una mezcla de misericordia con aleluya. Los pies no son hermosos a nuestros ojos, pero cuando la palabra de Dios nos dice cuán hermosos son los pies de esos que anuncian, hay un mensaje precioso ahí de la importancia, primero del mensaje. El mensaje es la más importante, pero ¿quién va? ¿Quién camina? Y no significa que apenas baje el pozo es lo que camina, porque esos que están aquí sosteniendo la cuerda, sangrando las manos, también están yendo juntos. Yo siempre escucho de nuestro pastor en Brasil, él dice: Edson, yo no puedo estar ahí en España, pero vosotros estáis por mí, y yo sostengo la cuerda. Interesante eso, ¿no? Es bonito pensar así, como una iglesia, y cuando vemos estas cosas, nos alegra tanto el corazón, saber que Dios mueve su iglesia para ir más allá, donde nosotros no podemos estar físicamente con nuestros pies, pero estamos ahí con la cajita. Yo estoy ahí con la cajita. Desde Chile ya hacemos esto también, la cajita. Y permítame decir, voy a ser más audaz, como fue el pastor David hoy en Medina por la mañana. Año pasado se recaudó 64 cajas, ¿no? El desafío fue hecho hoy por la mañana en Medina de que sea el doble, 128. 128, ¿no? 128, sí. Creo que no falté esta clase de matemática, ¿no? Si dividimos esto, como decía el pastor David hoy por la mañana, de repente vamos al McDonald's, vamos al Burger King, vamos a ir a una pizzería, vamos a cualquier sitio y esto de repente se va en una vez. Y cuán precioso es ver la alegría, como decía este director, de niños que jamás habían recibido un regalo así.
parece tão pouco. Parece tão pouco para nós outros. E às vezes não damos esta importância. Então, me sumo em este desafio e quero estender a isso também a vosotros, para que podamos ter este coração de missões. Uma igreja que se mueve em missões é uma igreja que pensa mais allá. Que pensa mais allá. E Deus vai estar adelante de nós em absolutamente todo. Agora se foi a média, assim que vou esperá-lo, não? Para que ele starte aí. Encontraram aí Lucas 23, depois Juan 19 e Mateus 27. Se nós pudéssemos humanamente dividir dos hechos en la história de la vida de Jesus, qual seria? Qual seria? Já está, não? Já está? É que eu me movo, então tenho que acostumbrar-me a quedar-me aqui. Ok. Quais foram os dois hechos mais importantes que a história nos mostrou de la vida de Jesus? La muerte, la cruz y resurrección. Este foi o marco da história. Para nós outros cristianos, isto é o ápice, la cumbre, como dizia em Chile, não? La cumbre de la história. Porque morimos aí e ressuscitamos. Bueno, se tu tenias fecha e horário para morir, alguns já estão dizendo misericórdia, não, Senhor, passa, não? Pero se tu tenias fecha e horário para morir, quais seriam tus últimas palavras? Hoje tenho que pagar a conta. Hoje tenho que entregar mercancia. Hoje tenho que visitar a este. Ou tenho que ir a este. Ou tenho que ir a este. Qual seria? Em tua opinião, quais seriam as últimas palavras que tu dirias, sabendo que tu tienes dia e hora para morir? E eu quero compartilhar com vosotros hoje algo muito interessante que esses textos relatam. Las 7 palavras de la cruz. 7 palavras de la cruz. Vamos ler primeiro Lucas capítulo 23. Vamos ler del 34 al 46. Alguém com voz... Bueno, eu vou ler aqui por causa do áudio, ¿vale? Isso, me gusta também que participe, pero por honor ao áudio, eu vou ler para vosotros aqui. Lucas 23, del 34 al 46. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus decía, Padre, perdónalos, porque não sabem lo que hacen. E repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. E o pueblo estava mirando. E aún os governantes se burlavam de ele, dizendo, a outro salvou. Salve-se a si mesmo. Se este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, e dizendo, se tu eres el rei de los judíos, sálvate a ti mesmo. Havia também sobre ele título escrito com letras gregas, latinas e hebreias, este es el rei de los judíos. E um de los malhechores que estavam colgados le injuriava, dizendo, se tu eres el Cristo, sálvate a ti mesmo e a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, dizendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Versículo 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Baje su cabeza, cierre tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, porque cuando leemos ese texto, de verdad nos hace pensar que cada vez más nosotros es que merecíamos estar ahí. Y somos gratos a ti, Señor, porque tú te entregaste voluntariamente por mí, por mis hermanos. Y Señor, queremos en esta tarde que tu palavra produzca em nosotros algo sobrenatural, algo que venga de ti diretamente a nosso coração, para que podamos ser transformados, porque apenas assim é que podemos caminhar, seguir adelante, e que tu palavra, Senhor, que és viva e eficaz, continue obrando em minha vida e na vida de meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. É interessante pensar que toda a revelação bíblica, nos informa que não foi Pilato que condenou Jesus à cruz. Não foi Pilato. Jesus foi à cruz porque o Padre lo entregou por amor a mim e a ti. Ele foi à cruz, Jesus foi à cruz porque voluntariamente caminhou hacia a cruz. Como um rei, como oramos aqui e cantamos, caminhando hacia sua coronação. E aí diz a Escritura que era viernes, a las 9 de la mañana, y suspendido entre la tierra y el cielo, crucificado entre dos ladrones. Dos hombres culpables que representam a nosotros, a la humanidad. Uno se arrepiende y se salva. El otro no. Y es condenado. Pero ahí, deste local de horror, Jesús habla, pronuncia el discurso más grande y más importante de la historia. E que quero chamar estas 7 palavras de la cruz. A primeira palavra, que está registrada aí em Lucas 23:34, qual é? Perdónales. Dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras naturales de nosotros serían de qué? Revuelta, ira, un sentimiento de ser objeto de injusticia cruel. Y Jesús, teniendo todo el poder en sus manos, para en una sola palabra condenar absolutamente a todos, em meio deste caos, deste dolor atroz, deste cenário de horror,
La primera palabra que Jesús pronuncia es una palabra de perdón. Perdona a aquellos que están actuando con crueldad con Él. Padre, perdónales. Absolutamente nosotros no seríamos capaces de hacer eso. Por mucho menos do que eso, nosotros ya explotamos. Y Jesús, nuestro Señor Todopoderoso, podría apenas hacer así, o cualquier gesto Él podría ter hecho. Pero Él dice, Padre, perdónales. Tampouco aí Jesus toma a glória para si, dizendo, eu les perdono. Ele disse, Padre, submissão. Que enseñança maravilhosa, queridos. Podíamos falar solamente deste ponto número 1. Perdão. Quanto nos cuesta perdonar? Quantas vezes passamos, e nós todos conhecemos, famílias, hijos com padres, padres com hijos, e a palavra de Deus nos habla disso, que nos últimos tempos seria assim, que o perdão não existe em seu vocabulário. Absolutamente foi borrado esta palavra, por muito menos do que isso. E nosso Senhor, aí, neste cenário de horror, cruel, disse, Padre, perdónales. Que el perdão pueda ser para nós, queridos, uma enseñança preciosa para colocar em prática muitas coisas. Às vezes pensamos, não, isso não é importante. Não passa nada. Hombre, não passa nada. A cruz nos ensina que nosso Senhor Jesus pronunciou, Padre, perdónales. A segunda palavra, salvação. Lucas 23, 48. 43, perdão. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda de mí cuando llegues a tu reino, decía este hombre. Y Jesús, neste escenario de horror, después de ter pronunciado, Pai, perdónales, diz a este hombre, te aseguro, não é uma possibilidade remota, não sei, depende, a ver, conversamos depois. Neste cenário de horror não haveria depois. E o Senhor diz, te asseguro que hoje estarás comigo em el paraíso. Este homem se cambiou certamente al escuchar a Jesús a orar a Deus, dizendo, Padre, perdónales. Perdona a los asesinos. E Jesus sale em defesa de ellos, delante del Padre. Perdónales, Padre, perdónales. E allí, em este momento, creio que este homem se arrepende e reconhece que é culpável. E diz, Senhor, acuérdate de mim. Obviamente não levantou a mão porque não estava em esta condição. Pero gritou aí, Senhor, acuérdate de mim
Será que algum amigo nosso, algum familiar, vai gritar dizendo: Edson, acuérdate de mim? Para uma barbacoa também. Acuérdate de mim, nosso testemunho. Quando hablamos com nosso Padre, está ressonando a outros rincones. E o mundo espiritual está se movendo. Este homem reconhece que Jesus é inocente. Reconhece que ele, Jesus, está sufriendo lo que é a consequência de seus pecados. Pero Jesus, está padecendo sem haber hecho nenhum mal. E aí mesmo, este homem reconhece que Jesus é o Salvador. E pede a Jesus que se acuerde de ele. Uau, que mensagem tremenda isso. Quando Jesus viene em seu reino, reconoce a Jesus como rei. E allí Jesus pronuncia a palavra de salvação. Hoje mesmo, te asseguro, estarás comigo em el paraíso. Que mensagem preciosa. Que mensagem preciosa. A primeira palavra, perdão. A segunda palavra, salvação. A terceira palavra está registrado em Juan, capítulo 19. Vamos ao livro de Juan, capítulo 19, versículo 26 a 27. Que diz aí? A palavra do Senhor diz assim. Juan 19, 26 a 27. Quando viu Jesus a sua madre e a seu discípulo, a quem ele amava, que estava presente em este cenário de horror, dijo a sua madre: Mujer, he aqui tu hijo. Depois dijo ao discípulo: He aqui tu madre. E desde aquela hora, o discípulo la recebeu em sua casa. A terceira palavra de Jesus em la cruz é cuidado. É muito provável que muitos escritores diziam que este hermano de Jesus não estaria tendo uma boa relação com sua madre. Alguns comentaristas falam isso. Pero mais do que isso, este não é o ponto. O ponto é de que Jesus em la cruz se preocupa com Maria. Jesus foi crucificado. José, marido de Maria, já havia estado morto, já era morto. E os hermanos de Jesus, os filhos de Maria, Santiago, Judas e José, não creiam aún em Jesus. Lo hicieron solo después de la resurrección. Lo que Jesus agora está ensinando aqui é a palavra cuidado. Palavra de perdão, palavra de salvação e palavra de cuidado. Jesus se preocupa por el futuro de sua madre. Que enseñanza para todos nós outros hijos, não? Confiando a sua madre ao discípulo amado, Juan. E de hecho, cumpriu hasta com esta missão, porque a última informação histórica que temos é de que quando Juan era pastor da igreja em Éfeso, ou de Éfeso, Maria vivia também aí em Éfeso. Então esta maravilhosa palavra valoriza a família, o cuidado.
E Jesus aí, neste cenário de horror, primeiro pede perdão para todos. Depois extende salvação a uno que está aí a seu lado. E depois vá a sua família. Que interessante pensar de que nós definitivamente não seríamos capazes, em este momento, de dizer isso. Também. Tampouco a primeira palavra, tampouco a segunda, e tampouco a terceira, de mostrar este cuidado. A quarta palavra está registrada em Mateus capítulo 27, versículo 46. E também está registrada em Marcos, capítulo 15, 34, pero vamos atener-nos a Mateus 27, 46. Diz assim: cerca de la hora novena, Jesus clamou a grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A primeira palavra, perdão. A segunda palavra, salvação. A terceira, cuidado. E a quarta palavra, desamparo. Jesus agora está num cenário de desamparo. Sofrimento moral e espiritual. E o que entendemos aqui, queridos, é de que Jesus não chama a Deus Padre aqui, sino a Dios mío. Na primeira palavra, disse: Padre, perdona-lhes. Agora não. Agora diz: Dios mío. Havia uma angústia aí. ¿Por que me has desamparado? Será que Deus havia abandonado a seu filho? Em esse momento? Será que Deus, el Padre, deixou de amar a seu filho? Será que el Padre se descuidou, não estava mais interessado em seu filho? O que estava sucedendo então? Para el sol ocultar el rosto de Jesus, porque havia oscuridade ao meio-dia? E o próprio Padre que amava a seu filho, que havia dito isto: he aqui mi hijo a quem me havia, que tenho alegria, não? Disse: eis aqui mi hijo. Então, por que Jesus agora Deus lo desampara? El Padre que amava el Hijo antes de la creación del mundo y se deleitaba en él, ahora lo desampara, lo abandona. Y aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está el núcleo de este mensaje de salvación. Es que la única manera de que Dios sea justo y me justifique y te justifique fue encontrar a outra pessoa que fuera su fiador, su substituto, su representante, que pudiera sufrir el golpe de la ley que dice que el salario del pecado es la muerte. Que podría satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios. Porque Dios, siendo justo, no podía pasar por encima de su pecado, ni del mío. El alma que peca morirá. Así que, para que Dios no te desampare por toda la eternidad,
Deus desampara a seu Hijo momentaneamente. Já pensaste em isto alguma vez? Para que eu e você pudéssemos estar aqui, ou você e eu pudéssemos estar aqui, redimidos, regenerados, foi porque o Padre momentaneamente desamparou a seu próprio Hijo a favor nuestro. E Deus echa sobre su Hijo todos mis pecados e sus pecados. Se o Padre hubiera apoiado a su Hijo, nós estaríamos condenados eternamente. Estaríamos eternamente desamparados. E podíamos gritar desesperadamente: desciende de la cruz, Cristo, sálvame, por favor. Se o Padre não tivesse decidido desampará-lo e echar sobre ele toda suerte de iniquidade minha e nossa, sobre seu próprio Hijo. Como é importante que entendamos o que passou em la cruz, para que podamos mirar a salvação de outra forma. Para nós foi um regalo gratuito, pero para o Padre custou a vida de seu Hijo. Perdão, salvação, cuidado, desamparo. A quinta palavra também está descrita neste mesmo capítulo em Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan, capítulo 19, 28. Diz assim: depois de esto, sabiendo que Jesús, que já todo estava consumado, dijo, para que a escritura se cumplisse: tengo sed. A quinta palavra de la cruz foi agonia. Tengo sed. Jesus aqui revela verdadeiramente que era homem. Se has leído alguma literatura, algum comentário sobre o que ocorria a uma pessoa crucificada, vou dar alguns pequenos detalhes. Las córneas de los ojos, los huesos, como dice el Salmo 22, la lengua colgando en el cielo de la boca, asfixia, falta de respiración, el corazón no puede bombear y vía de regla el corazón explota dentro del pecho. Este es el escenario de nuestro Señor en ese momento. El creador del universo, el Hijo de Dios, el Rey de la Gloria, está sufriendo una agonía que los dos de la derecha y de la izquierda no están sufriendo igual. ¿Se entiende eso? La agonía de nuestro Señor en este momento en la cruz jamás será la mía y la tuya. Absolutamente. No podemos dimensionar eso. Nuestra mente no alcanza.
Perdón, salvación, cuidado, desamparo, agonía. La sexta palabra, también en Juan 19, versículo 30, nos relata. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai, consumado está, o consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta expresión, tetelestai, tiene tres significados. Y todos ellos correlacionados con la obra de Cristo en la cruz. Para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando Jesús grita, tetelestai, é para que hoje nosotros podamos entender o que isso significa. O primeiro significado desta palavra era um significado doméstico, familiar. Em segundo lugar, a palavra tetelestai era uma palavra comercial. Quando alguém compra algo ou alguma coisa e pagava em prestação ou em cotas, a pessoa ia ao banco, pagava uma promessa e quem recebia o importe correspondente batia um sello. Tetelestai. Está pagado. Agora não há mais deuda. Não importa quantas cotas eram. Ah, eram muitas. Não importa. Tetelestai. Está pagado. Pero aún tinha um terceiro significado. Um significado imobiliário. Quando alguém compra uma propriedade, depois de quitar todo, pagar todo, saludar todo, era entonces de ele que recibiera o direito de possessão desta propriedade. A escritura registrada. Tetelestai. Está consumado. Não há mais deuda. Perdão, salvação, cuidado, desamparo, agonia e vitória. Tetelestai. Mi deuda, tu deuda, está pagada. A sétima e última palavra de la cruz está registrada em Lucas 23. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra de la cruz es redención. Rendición. Rendición. Queridos hermanos, quando Jesus disse, Padre, em tus manos entrego mi espírito, ele está declarando que ele ha venido com uma missão. E ele cumpriu seu trabalho. Sua missão estava hecha. Terminou sua missão. E ele havia dito que a maneira que ele glorificaria ao Padre era com sua morte.
E ele agora está glorificando ao Padre, cumprindo sua missão. Está dizendo: Padre, he terminado mi misión. Estoy de vuelta a la casa. Wow. Padre, estoy de vuelta a la casa. Nosotros que somos padres, seguramente, que gozo sentiríamos, ¿no? Si de repente un hijo se va a una misión, Leticia ahora va a Cuba, si Dios permita, en agosto, por algunos días, son 3 semanas, si no me equivoco, y la expectativa de los padres en que ella vuelva y diga: Padre, cumplí con la misión que habían entregado a mí. Y Jesús, en este momento de horror, dice: Padre, estoy volviendo a la casa. Misión cumplida. ¿Qué vamos a hacer con eso ahora? ¿Cerrar la Biblia? ¿Ir para casa indiferentes? Difícil, ¿no? No hay como no pensar en las 7 palabras de la cruz y en cada uno de su significado. En siglo XXI, estas palabras no existen. Famílias destroçadas por falta de uma dessas palavras. E arriesgo a dizer-me que a primeira tem um papel importante aí: perdão. Temos 2 opções: aceptar esta palavra em nosso coração, reconocer tan grande hecho por nuestro Senhor, ou darmos a espalda e salirmos indiferentes. A decisão é minha e tua. Nós não podemos quedar-nos neutros. E hoje é um dia de tomar decisões. E a pergunta final é: como vamos descuidar de tão grande salvação que nos ha dado nosso Senhor Jesus? Vamos orar? Baje sua cabeça. Pense aí. Não importa quem está ao teu lado, a hora. Pense no que hemos aprendido com estas 7 palavras em la cruz. É o momento de pedir perdão? É o momento de demonstrar cuidado? É o momento de dizer: socorro, estou em agonia. Não há outro caminho por el qual podamos caminhar que não passe por la cruz. Não há outro caminho que podamos caminhar sino por meio de Jesus. Ele morreu por seus pecados. Arrepentir-te, creer. Mañana voy a hacerlo. Martes, hazlo ahora. Aí, onde tu estás, pida perdão a Deus lo que has passado. Diga: Senhor, arrepiendo-me de mis pecados. Creio que
de verdade entendi hoje que Tu me has perdonado, que Tu sofriste por mis pecados. E diga: acuérdate de mim, Senhor, acuérdate de mim. E o Senhor te dirá: te asseguro que hoje mesmo, não é lunes, não é martes, hoje mesmo estarás comigo. Estarás comigo. Deus, te adoramos. Te adoramos porque tu Hijo Jesús não ha tomado em conta a vergüenza de la cruz, porque su misión estava. Gracias, Padre, porque entregaste tu único Hijo em favor nuestro. A alegria que temos hoje foi comprado com a sangre de Jesus. E hoje temos o perdão e a vida eterna por causa de Ele. Glórias a tu nome, Senhor. Porque tu Hijo não deu marcha atrás delante de um cenário de horror, sino que transformou este cenário de horror em la tribuna del maior discurso de la história, trayendo-nos palavras de salvação, de vida eterna, de esperança. Oh Deus, oramos para que o Espírito Santo aplique esta palavra em nosso coração, hoje mesmo, que generes em nós arrependimento para a vida, para que nuestros ojos, los ojos de nuestra alma, puedan llenarse, Señor, de alegría, porque el don de la vida, que es eterno, ahora está con nosotros. Señor, que nuestras casas, nuestras familias puedan ser impactadas por este maravilhoso Senhor que morreu por nós, que entregou sua vida por nós, que não dudou absolutamente em momento alguno de la missão que tinha e foi hasta el fim. Tetelestai. Está pagado a deuda. Que podamos honrar-te, Senhor, que podamos ser estes que ou bajam o poço ou seguram a cuerda, pensando que tu has agora entregado a nós esta missão de continuar lo que tu Hijo empezou. E Ele nos ha confiado esta missão através do poder do Espírito Santo. E nós agora somos estes que temos esta responsabilidade de levar estas 7 palavras de la cruz a los que aún não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, papá, a não falhar com nossa missão. Não queremos falhar. Queremos escuchar de ti, Hijo bueno e fiel. Hijo bueno e fiel. Como me alegro porque has cumprido tu missão. Aún com os ojos cerrados, orando a Deus, vamos a escuchar esta canção. E vá orando, continue orando a nosso Senhor, para que esta palavra pueda produzir frutos em tu coração, pueda
cambiar lo que necesita ser cambiado. En este mismo espíritu. Pónganse de pie, por favor. Tu presencia rodéame en todo tiempo. Sé que me
salga daqui sem falar com um dos pastores. Se tu tienes algo que aún falta, não pierda esta oportunidade. Tu que estás escutando por internet, não pierdas essa oportunidade também. Tetelestai, todo consumado está. Que Deus los bendiga. Amém.